Olá, mais uma entrevista com uma mulher maravilhosa que tem mais uma história para contar pra gente, uma história interessante, uma história que ela conseguiu passar por isso e superar. Então, esse é o objetivo do nosso projeto. É apresentar mulheres que viveram situações difíceis, que viveram situações de violência, que foram enganadas, que foram ludibriadas, mas que conseguiram sair dessa situação, dar a volta por cima e servir de lição, servir de exemplo, servir de referência para outras mulheres que estão numa situação dessa ou que já estiveram numa situação dessa e precisam eu consigo sair. Então, é por isso que nós temos esse projeto. É para isso que essas entrevistas, todas as semanas, estão acontecendo, né? É para a Rádio Barreirinha de Portugal e também para o nosso canal do YouTube, Quero Saber. Então, nossos ouvintes da Rádio Barreirinha, nossos seguidores do Instagram e nossos seguidores do YouTube, do projeto Quero Saber, nós vamos receber a Denise. Vamos ver se ela já entrou. Vamos receber a Denise, que vai conversar conosco e vai nos contar a história linda dela. Foi difícil, mas que conseguiu superar. Vamos ver, Denise? Vira a câmera para você. Olá, querida. Oi, Vera, tudo bem? Tudo. Desculpa. Não tem que ter desculpa, não. Tá. Você é muito bem-vinda ao nosso canal. Só deixa eu apresentar que esse projeto surgiu por meio desse livro, No Paraíso Viver Entre Flores e Espinhos, do qual eu sou autora e sou escritora. Esse livro fala sobre transtorno de personalidade narcisista, sobre violência doméstica, que é o nosso propósito, né, Denise, contar as nossas histórias de violência que sofremos com quem nos relacionamos como parceiros. Sim. Não é isso, Denise? Com certeza. E esse livro, olha, para quem não conhece, eu recomendo. Obrigada. É um livro muito forte, de uma história de superação muito grande, né? Nós sabemos que esse livro ele traz para nós um despertar, que talvez você está passando por tudo isso e você ainda não percebeu que você está na mão de um narcisista. Não tem consciência ainda, né? Não tem, porque é muita sutileza, né? Eu faço isso porque eu te amo. Eu te controlo porque eu te amo. Sem eu, você não sabe fazer nada direito. E aí isso a gente vai acreditando nisso, né? Vai, porque na verdade a gente está vulnerável, né? Então a gente está aquela carência afetiva, né? Algo que a gente nunca viveu e a gente sonha em viver, entendeu? Eu te amo. Eles chegam maravilhosos, né? Eles chegam nos amando e nós somos as mulheres mais maravilhosas do mundo. Nos e os presentes, e os presentes, os mimos, é muito perigoso, A gente tem que ter alerta, né? Por isso que é bom essas informações, porque há muitas mulheres passando por esse processo de sofrimento. Com os olhos vendados, né? Ainda achando que ela está vivendo uma história de amor. Exatamente, e dando desculpas. Mas ele é violento só quando ele se incomoda, ele é violento porque eu provoco, ele é violento porque eu não faço o direito como ele quer. Eu também pensava assim. Se eu melhorasse, se eu mudasse meu jeito de ser, quem sabe seria melhor, e eu tentei de tudo, nada resolveu. Nós se submetemos, né? Submetemos a muitas coisas. Porque eu não fui amada quando criança, né, Denise? Meus pais nunca me olharam, nunca me perceberam. Eu era a pior criatura do mundo. Minha mãe chegava a dizer, isso não presta, isso não vale nada, nem sei por que nasceu. Minha mãe dizia isso na minha frente para todo mundo ouvir, a alto e bom som. O meu pai nunca me valorizou, ele só dizia assim, não, essa daí não aprende, essa daí não tem jeito. Eu tive que me superar muito e hoje sou escritora, tu imagina, né? Eu tinha miopia e astigmatismo, não enxergava do quadro e fui reprovada. E eu era a burra da família. Isso é o perigo dos pais estar rotulando os seus filhos. É o que mais tem. É o que mais a palavra
que é liberada pelos pais e que as crianças, na sua fragilidade, carrega palavras de maldição para o resto da vida. Não tem ferramenta nenhuma para lidar com aquilo, para se defender, e se sabe que quanto mais a criança é destratada, desvalorizada, desqualificada, xingada, menos ela gosta dela. Porque ela faz uma autoimagem que ela realmente não vale a pena ter o amor do pai e da mãe. É ela que é errada, é ela que não é correta, é ela que é toda torta. E quanto mais é xingada, menos amor ela tem por ela, mais amor pelos pais. Na verdade, não se sente merecedora de nada, né? De nada. E a gente cresce com essa consciência infantil e vamos para a vida adulta com essa consciência infantil de que nós não somos merecedores. Tá. Ninguém nos valida, ninguém nos qualifica, ninguém nos confirma. Aí chega um príncipe encantado, nos trazendo tudo. A gente cai de boca, né? A gente é a presa fácil, né, para esse tipo de homens, né? Homens que são dispostos a aprisionar suas presas. Nós viramos presa. E vivemos num cativeiro com eles. Somos presa fácil para esse tipo de homem fazer da nossa vida um inferno, um verdadeiro inferno. Mas já não vínhamos com uma vida muito boa desde a infância, né? Eu, por exemplo, me sentia desajeitada, desatualizada, eu não me sentia no contexto, porque como eu era a burra porque não sabia ler, eu era míope e tinha astigmatismo, como eu era invalidada pela minha mãe, desqualificada, ela me comparava com as irmãs do meu pai que ela detestava, eu tinha uma autoimagem muito negativa de mim. Então, quando alguém disse que me amava, eu acreditei piamente que essa pessoa era maravilhosa por amar alguém tão defeituosa, tão cheia de defeitos. É isso. Essa pessoa é importante, eu não sou. É isso, e aí, a gente vai nessa relação dessa forma. A gente se coloca num lugar de gratidão para a pessoa. Exatamente, você falou tudo. Gratidão. Meu Deus, eu tenho que fazer de tudo por esse homem, porque ele me ama. Ele ama essa pessoa tão ruim. Se não fosse ele, que seria de mim? Que seria de mim? Até porque ele também diz assim pra gente, pensa, se eu te deixar, ninguém mais vai te querer. Você acha que alguém vai suportar você? Sabe que você é fácil. Hoje a gente ri, né? Mas na hora é uma situação que você não vê uma luz no fundo do túnel. E você acredita que vai ter que ficar com aquele homem porque é o único que vai te amar. Eu tinha muita gratidão. Eu falava assim, não, imagina, eu preciso fazer melhor, eu preciso me policiar. Não, ele tem razão no que ele está falando, porque minha mãe não gostava de mim, a minha família não gostava de mim. Só ele que gosta? Né, ele ainda faz. E realmente, se ele for embora, o que eu vou fazer? Porque quem que vai querer? Não então vai é uma situação. E é uma situação onde eles pegam tudo isso e eles se aproveitam da nossa fragilidade, da nossa família, que a gente veio de uma família desestruturada, de um contexto muito de sofrimento, e eles começam a ser dominador, eles passam a ser dominador de tudo, a dominar a casa, a dominar seus filhos, a dominar o que você pode, o que você não pode. É tudo sobre o controle deles. Aquele... eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Não pode. Não pode. Não pode. Para que você vai fazer isso? Por exemplo, ter acesso a um documento, papel de casamento, contrato de compra e venda do imóvel. Para que você quer? Está guardado lá, para que você quer? A gente não tem nem acesso aos documentos. Tudo é com eles, é um controle. Isso é tão sério que quando meu marido faleceu, ele faleceu no dia 7 de janeiro. Ele morreu às 19h30. Sabe que hora que ele passou a senha do banco para mim poder pegar o dinheiro para pagar o financiamento do carro? Era 7h da noite, de tanto eu insistir. Eu falei, mesmo que você vai estar de alta amanhã, eu preciso pagar o carro hoje. Eu falei, eu vou passar no banco, pego o boleto e pago, não tem necessidade de pagar, juro. Por quê? Porque eu não tinha acesso a cartão, eu não tinha acesso ao quanto ele recebia, eu não tinha acesso à senha do banco, eu não tinha acesso a nada. Então, quando ele me deu a senha num papel, aí já disse assim, não vai mexer nesse dinheiro, você tá entendendo? Cuidado, eu sei para não fazer merda na conta. Eu sei o que eu tenho lá.
Você pensa que eu não sei quanto que eu tenho lá? E aí morreu 7.000. Quer dizer, se ele não me dá, Vera, eu não podia mais mexer, uma que eu não sabia, e outra que aí eu tinha que esperar o inventário da entrada para passar tudo. Quer dizer, eu com as crianças ia fazer o quê? Ia viver do Passar quê fome, nesses né? dias? Passar Então, assim, necessidade. é muito difícil isso, é muito difícil. Mas vamos lá, Exatamente. né? Mas vamos lá, deixa eu te falar uma coisa, falar em gratidão, né, pelo indivíduo que nos ama. Eu chegava a acordar à noite, olhar para ele do meu lado e agradecer. Obrigada, meu Deus, por ter me dado esse homem tão maravilhoso, ter me colocado na vida dele, ter colocado ele na minha vida. Obrigada, meu Deus. Porque quando era bom, era muito bom. Mas quando era ruim, era muito ruim. Era Não, ácido. não tinha meio termo. Não. Não tem meio termo. Nossa, Ou eles... ele me levava no céu e me levava no inferno. Ô, Vera, uma vez eu bati o carro, porque era assim, o carro dele não podia pôr a mão. O carro dele ficava na garagem. Você tem noção de você ter um carro e uma moto. E ele te levar, porque eu ia para a igreja, né? Ele levava eu e as meninas de moto para não molhar o carro dele e não sujar. Nós podíamos tomar chuva, mas o carro dele não. Então, assim, aí eu falo assim, morreu. E aí? E aí? Entendeu? Quer dizer, não teve afeto das filhas, não teve o carinho, né? Porque as filhas tinham sentimento de tudo isso. E uma possessão, porque ele queria as coisas dele, queria comprar uma televisão, ninguém podia mexer na televisão. Tinha que esperar ele chegar. Mesma coisa que o meu. Entendeu? Não podia mexer no controle. Uhum. Aquilo era dele, era É dele. dele. É dele. Entendeu? Ninguém podia mexer. Ninguém podia ligar. A gente tem até medo de mexer e estragar, né? Vera, e o duro que parece que toda vez que mexe. Exatamente! A gente teve 3 carros juntos. E eu bati os 3 carros. E ele falava assim, você vai acabar com tudo que eu tenho. Você não tem nada, não produz nada. O que eu quero, você quer acabar com tudo. Mas era uma coisa de louco, gente. A gente vai com tanto medo. A gente tá sempre pisando em ovos, vai com tanto medo. Eu batia o carro, eu não batia, eu batia o carro, eu estragava toda a lataria do carro, até numa ré que eu desse. Era uma batida num lado, era uma batida no outro. Eu não sabia por que eu fazia. Hoje, depois que ele faleceu, tem 1 ano, já em 1 mês, eu não bato o carro. Eu não arranho o carro. É muita pressão, é muito medo, sabe? É um pavor. Essa é a palavra, é pavor. Você tem pavor. Terror, é um terror. Quando você ouve a voz da pessoa, aquilo te sufoca, porque você não sabe qual é a reação dele. Quando a porta abre, você não sabe qual é o estado de espírito dele. É o estresse pós-traumático que a gente vive o tempo todo. Eu já até fiz um vídeo sobre o cortisol, que a gente derrama no organismo todo, as doenças que a gente desenvolve. Sabe que um dia eu peguei a Airfry e claro que foi uma coisa assim que eu fiz sem querer. Eu peguei a Airfry de cima da bancada e fui levar até a pia. E eu apertei naquele coisa e o cesto caiu no chão. Ele ficou tão furioso, queria saber como é que eu consegui fazer aquilo. Eu digo, eu não sei como eu consegui fazer, mas como que você fez isso? Aí eu disse, eu não sei como que eu fiz isso, eu não faria de propósito. Ele deu um chute na airfryer que ele quebrou. Pensa. Ora, tu é dona também, aquela airfryer era minha também, sabe? Eles não enxergam assim, é um egoísmo, não enxerga. E o carro foi, nossa, aquele dia eu tava com visita em casa. A visita depois falou mim assim, nossa, como que você consegue suportar tudo isso? Nossa, como ele grita com você, e ele gritava. Aqueles gritos entravam no meu cérebro, me deixava desesperada. Sabe que uma vez eu disse pra ele que eu tinha vontade de pegar uma faca e assim na traqueia dele pra ele nunca mais gritar. E coisa mais triste que ele morreu traqueostomizado, sem poder falar. Eu olhava e disse, meu Deus do céu, esse homem gritou tanto, ele berrou tanto, ele me deixou tão desesperada com os gritos dele, eu olhava assim, sabe, desolada, e vendo esse homem agora não poder nem falar, traqueostomizado. Primeiro teve entubado, depois entubou, botou traqueostomia, e morreu daquele jeito.
muito. Meu Deus, por que viver daquela forma? Não tinha necessidade. Se a vida pode ser tão mais leve. Nós tínhamos tudo para ser felizes. Nós tínhamos tudo para ser felizes. E ele não conseguia. Ele não conseguia se amar. Uma vez eu disse para ele, você não consegue se amar, não consegue me amar, e a gente não consegue viver juntos. Não tem como. Eles para mim, então o que tu tá fazendo aqui? Porque tu não vai embora. Ela é assim. Ué, se não tá bom para você, vai embora. Arruma outra pessoa. Ué, vê quem te quer. Será que alguém vai querer você? É. E aí você entra na casinha, realmente. Eu tô melhor, como minha mãe dizia. Melhor com ele. É ruim com ele. Pior sem ele. Pior sem ele. Na verdade, a gente perde toda a condição de tomar atitude, de tomar decisão. Eu entrei em depressão profunda. Eu não tinha ânimo para nada, eu não via perspectiva, eu tinha saído do mercado de trabalho, eu estava me dedicada àquele casamento que para mim ia ser a coisa mais maravilhosa do mundo. E aí, o que aconteceu? Eu não conseguia mais me ver no mercado de trabalho, pois ele morreu e eu voltei ao mercado de trabalho. Estou trabalhando pra caramba dentro da minha área. Como diz, já adquiriu toda a sua autoestima de volta, porque eles roubam de nós. Eles têm satisfação. Eles são os vampiros, eles são vampiros. Roubadores de paz, roubadores de alegria, roubadores, sabe, dos nossos sonhos, sabe? Eu lembro de tudo. Vera, eu não era capaz de dirigir no centro da minha cidade. Eu não era capaz. Eu tenho uma cidade tão pequenininha perto da minha cidade que ela tem uma rua. Você entrou, fez o retorno, você está fora dela. Eu não tinha esse equilíbrio mental de medo. Tem saúde mental, a gente perde a saúde mental. Porque era embutido assim, você não vai conseguir, isso não é pra você, você não sabe fazer, você não sabe dirigir, você vai bater o carro, você vai atropelar alguém, você vai, sabe? Então, se andava assim, meu Deus, né? Aí ele gritava, é uma coisa. Gente, berrando do lado. Sim, aí você não consegue fazer mais nada. Então, assim, muitas mulheres hoje eu vejo passando por esse caminho de dor, não consegue olhar para elas, não consegue. Porque, Vera, apesar de tudo que eu passei, eu fiquei 22 anos num casamento desse. Vera, eu tenho, assim, uma particularidade com Deus, porque eu nunca tive falta de alegria de viver. Eu sempre achava que o de repente de Deus ia chegar. Eu não sabia como. Mas eu me reinventava, sabe assim? Você vai se reinventando, não, isso vai acontecer. E eu ia fazer. Daí ele duvidava, ele não acreditava, ele punha eu para baixo, mas eu falava assim, não, vai acontecer, uma hora vai acontecer. Então todo mundo falava assim, nossa, você tem assim uma expectativa de não vai acontecer. Eu falava, não vai acontecer. Eu acho que não pode ser que eu nasci para viver tudo isso e depois morrer. Eu falava, não pode assim ser. Para que eu estudei tanto? Para que eu trabalhei tanto para morrer agora? Nadei, morrer na praia? Mas eu quis aquele casamento. Eu quis ser esposa, que eu nunca tinha sido. No primeiro casamento eu não fui esposa. Eu trabalhei, tinha filho para criar. Depois no segundo casamento, meus filhos já casados, com netos, eu pensei, nossa, esse casamento vai ser perfeito. E aí eu quis ser esposa. E ele me propôs a gente aposentar e morarmos em Búzios, né? E de lá ele fez a minha vida um inferno. Um inferno a minha vida. Porque ele não conseguia ser feliz. Porque eles não se amam, né? Eles têm um vazio existencial muito grande. E eles não suportam a tua alegria. Eles têm inveja de você. Eles têm ódio. Eu via ódio no olhar dele por mim. E você não pode ser realizada de jeito nenhum. Ele falava comigo assim, não pode revidar. E ele chegava a fazer assim, ó. Porque eu nunca tive medo. E ele tinha muito medo de processo. Eu dizia, vai me bater? Bate pra tu ver o que vai acontecer. Eu não ficava coada, entendeu? Eu enfrentava, porque eu sabia que ele tinha muito medo de processo. Deus o livre, eu ir pra uma delegacia fazer o BO dele. E ele sabia que eu faria. Porque eu trabalhei com isso, eu trabalhei com violência doméstica. Tirar a máscara então, ele recuava. deles, né? Tirar a máscara dele na frente dos outros, né? E todo mundo amava de paixão e ninguém. E todo mundo. E os meus parentes duvidavam. E até hoje duvido. Será que ele é tudo isso? Teve uma pessoa próxima da família que me perguntou assim: ó, não tem muito como é que ela disse? Ai, meu Deus. Nesse teu livro, que ela leu meu livro, não tem muita história que tu inventou? Muito exagero.
não? Você não exagerou um pouco na história, não? Não inventou alguma história, não inventou mais. Eu disse, não, eu vivi tudo isso. Mas Deus me livre que eu viveria. Eu não entendo como é que você, uma mulher como você, viveu. Eu digo, pois é, nem eu entendo. Aí tu ouve crítica, tu ouve julgamento. Entendeu? A mulher não fica do lado da mulher. Ela critica, como é que você... Porque ela é do interior, lá do Rio Grande do Sul, e aí... Como é que eu, do interior, jamais viveria isso? De você teve sorte de ter um bom marido, né? Eu não. Você teve sorte se você foi muito amada pelo seu pai. Amada. Eu não. Eu disse pra ela, eu não. E ela conhece a minha mãe, né? Então ela acha impossível que aquela pessoinha maravilhosa não tenha sido aquela mãe que eu esperava que fosse, né? Porque era boa com todo mundo. Só comigo que não. Mas eles veem, Vera, a senhorinha que é hoje, né? Eles não vê que as nossas mães foi jovem e que nós fomos criança. Exatamente. As pessoas não vê desse lado. Porque da minha mãe também, muitas pessoas falam, nossa, mas a sua mãe era tão simpática. Nossa, mas a sua mãe era tão boazinha. Ela tinha um coração. A minha também, ajudava todo mundo. Eu disse, você conheceu a pessoa, eu conheci a mãe. A mãe. Eu fui a filha, você não era filha. Mas mesmo assim, ó, sabe que hoje eu nem discuto mais, nem falo mais, porque não adianta. Não vale a pena. Não vale a pena. Na verdade, a gente ajudar outras mulheres que também passam por isso e que já passaram e que assim, ó, a gente é feliz sim depois que rompe com essa relação. A gente retoma toda a autoestima e a dignidade, isso que importa. Verdade mesmo, Vera. Eu sou prova disso. Eu também, eu também. Eu fiquei viúva, depois arrumei um segundo relacionamento. Que é esse que você vai nos contar, né? Então, esse segundo relacionamento, ele foi ele não chegou a ser um narcisista, mas ele chegou a ser um bandido. Estelionatário sentimental. Estelionatário. Sentimental, entendeu? Que é um narcisista. Isso. Uma classe de narcisista, que vai e tira tudo da mulher. Financeiramente. Porque logo que eu fiquei viúva, eu não queria relacionamento, né? Porque eu falava assim, não vou errar de novo. Agora eu quero fazer algo melhor, Só que eu tinha uma filha, que ela entrou na faculdade. Então eu ficava com a mais nova em casa. E essa minha filha mais velha, ela falava assim, mãe, entra na sala de bate-papo, procura alguém para você conversar. Aí eu falava assim, eu não, Júlia, eu tenho medo, não quero conversar com ninguém, não. Não, mãe, lá você põe um nome fictício. E aí, falei, então vamos tentar. E aí foi. E aí um dia conheci esse homem, né, que fala muito bem, né, coloca coisas. E como eu era uma mulher muito inexperiente, eu casei, que nem eu falei para você, com 17 anos, muito inocente, muito ingênua, e eu saí de um casamento de muito sofrimento. Eu achava que todo mundo era bom, né? Que só ele era ruim. Experiência. Mas que todo mundo era bom. E eu comecei a conversar com esse homem, né? Que ele era divorciado, tinha 4 filhos, mas os filhos moravam com a esposa, só 2 meninas moravam com ele, que ele era um estilista, que ele ele tinha um ateliê, e lá em São Paulo, e ppp, e a gente começou a conversar. E aí ele começou por isso que eu falo hoje, eu falo assim, gente, a gente precisa buscar conhecimento e entendimento das coisas. Tinha dia, porque era no tempo do Orkut, né? No tempo do WhatsApp, né? No tempo do Orkut. E aí ele digitava muito devagar. Só que ele digitava as mensagens muito devagar. Sim. Mas tinha dia, Vera, que era rápido. Parecia um jornal nacional. E eu falava assim, nossa, que estranho, né? Tem dia que ele demora para conversar. E aí eu descobri que quem falava comigo, na verdade, era a filha dele. Sério? E tudo que ele falava de amor, disso e daquilo, era a filha mais velha, que ele falava assim, eu vou dormir, fica falando com ela aí, fala bastante coisa aí, para ela se interessar por nós. Vera,
E aí ela digitava rápido. Porque é jovem, né? Jovem. É. E aí ela falava, porque eu encontrei o amor da minha vida, eu converso com você, me traz calmaria, e pipipi, pipipi, aquela... Safada também, né? E aí, bom, e foi indo. Aí, um dia ele veio para minha cidade para me conhecer ele, Quanto aí tempo conheci. vocês ficaram no online? Eu acho que nós ficamos, Vera, uns 4 meses conversando. Aí você Só se que, apaixonou só, pela... só que ali eu fui dando todas as informações da minha vida. Claro, é o que a gente faz. A gente se abre por completo. Eu fui dando a casa que eu tinha, o dinheiro que eu tinha guardado, o que tinha ficado para mim de herança, quanto que eu ganhava por mês. E isso foi aguçando mais ele ainda, o interesse dele. E aí ele veio me conhecer, um homem bem aparentável, muito educado, né? Conversamos, ele dormiu na minha casa, mas assim, ele dormiu na sala, eu dormi no meu quarto, não tivemos contato assim, mais íntimo, só para se conhecer. Vera, eu vou contar uma coisa aqui, vocês vão ficar escandalizadas. Isso foi passando. Tem uma parte, Vera, que eu não posso contar ao vivo. Um dia, no particular, eu vou te contar, mas isso eu não posso expor aqui. O porquê que eu me envolvi com esse homem. E aí eu acabei falando, meu Deus, achei o homem da minha vida. Falei, No por Príncipe quê? Encantado. Meu Deus, ele me tratava, ele abria a porta do carro, e ele me trazia as coisas todo dia. Então, assim, ele foi. Quando eu fui conhecer as filhas dele, que ele trouxe para me conhecer, as meninas veio pomposa. As meninas veio assim, um doce. E eu falei, gente, eu tenho 2 filhas, ele tem 2. A gente vai ser uma família. E ele em casa, ele cozinhava, ele limpava a cozinha, ele fazia almoço, né? Quando eles vinham, né? E fui me envolvendo. 8 meses eu fui morar com ele. Aí começou. Mas eu não consegui enxergar. Foi morar na cidade dele. Não, eu não fui para São Paulo. Eu trouxe ele da cidade dele. Ele veio morar com você, então? Eu paguei a mudança, porque o meu cartão hoje, ele tá sem limite que eu preciso pagar. Você não paga para mim e depois eu te dou o dinheiro? Claro, tá aqui. As filhas foram também? Também. Aí, eu não posso ir trabalhar com o seu carro todo dia para São Paulo, vou para São Paulo e volto. Você não pode abastecer para mim, pagar o pedágio até eu receber? Posso. Você não pode emprestar o teu cartão de crédito para mim? É que o limite está meio estouradinho, mas eu já estou resolvendo. Não tomo. Isso eu estou falando de 17 anos atrás. Eu tinha um cartão de R$3.900, que era muito dinheiro. Ele gastou tudo. Ele acabou com o dinheiro. Ele pegou todo o dinheiro que eu tinha. E eu fui dando. Porque ele era tão sutil na forma de colocar, que eu falava assim, e aí, Vera, tá, lembra que nós fomos morar juntos? Passamos 3 meses morando no mesmo teto, sem se tocar. Uau! A gente dormia na mesma cama. Quem ouvir isso vai dizer, não, essa mulher é louca, isso é mentira. Não, inacreditável. Deitávamos na mesma cama, ele virava para o canto, ele ia tomar banho, fechava a porta do banheiro, ele ia se trocar, fechava a porta. E se passou todo esse tempo, um dia eu cheguei para ele e falei, eu não vou citar o nome dele, apesar de ele já ter morrido, né? Eu cheguei para ele e falei, pô, o que acontece? Eu falei, tudo bem que a gente quer casar, né? Mas faz 3 meses que a gente está debaixo do mesmo teto. Você nunca me tocou. Nós nunca tivemos uma relação. E aí ele ficou olhando para mim espantado. E as filhas dele, enquanto isso, nossa, minha casa era uma casa de 2 andares. Então, assim, era um sobrado. Então, era uma casa muito confortável. Era tudo muito confortável. E aí ele pegou e falou assim, eu preciso te contar uma coisa. Só que aí, Vera, eu tinha ido morar com ele com 8 meses de viuvez.
Então todo mundo ficou contra mim, todo mundo, minha família, a família do meu falecido marido, e os meus amigos, os meus colegas, tudo, você é louca, você não podia ter feito isso. Então eu não tinha para quem recorrer, a minha família. Aí ele chegou para mim e disse assim: eu esqueci de falar algo para você. Eu sou impotente. Eu não. Depois que eu tive uma diabetes muito alta, que eu fiquei 15 dias em estado de coma, eu perdi a potência. Eu não. Que safado. Vera, eu fiquei assim parada. E eu falava assim: meu Deus, eu não tô acreditando nisso. Quem vai acreditar nessa história? Quem vai acreditar nessa história? Aí eu falei para ele: você não podia ter feito isso comigo. Não. Você tinha que ter me dado o direito de escolher se eu queria viver essa vida ou não. Eu falei: como que agora eu vou sair dessa situação? Mas aí, Vera, eu já estava Envolvida. numa situação assim, eu financiei um carro para ele. Entendeu? Estava muito envolvida, tanto financeiramente como emocionalmente. Vendi a minha casa, dei a parte das minhas filhas, a minha parte eu dei para ele abrir uma empresa. Você vendeu a sua casa? Vendi a minha casa. Porque ele falava assim: não, olha, eu vou te recompensar de tudo. Olha, quando puder, eu vou fazer uma cirurgia. Aí, né, a gente vai conseguir, mas você vai ter que ter calma. E nisso, Vera, tinha muitos telefonemas para ele. Muitos telefonemas. E sempre ele falava assim: e ele desligava. Eu falei: por que você está desligando? Ele falou assim: porque telefone que... Mas não era, Vera, eram outras mulheres que ele tinha dado o golpe. Como que eu descobri? Porque eu peguei a filha dele e eu coloquei ela na parede. Ele saiu para trabalhar e ela ficou em casa. Eu peguei ela e falei para ela assim: olha, eu já descobri que o seu pai é um golpista. Eu falei para ela. Isso depois que vendeu a casa. Depois eu já não tinha mais nada. Depois que eu já estava de dívida até aqui. Que eu perdi tudo. Vera, eu perdi tudo. Vera, eu perdi tudo. Eu fiquei na miséria. Eu só fiquei com a minha aposentadoria, que era a pensão do falecido. Aí eu peguei, cheguei nela e falei assim: eu já sei que seu pai é um golpista. Eu falei: eu vou na delegacia agora e vou fazer um boletim de ocorrência contra o teu pai e contra você e a sua irmã. Porque a cidade que eu moro, todo mundo me conhece. Eu falei: o golpista aqui é seu pai. Aí ela: não, pelo amor de Deus. Eu falei: então você vai abrir o Orkut do seu pai agora para mim, porque você tem a senha. Se você não abrir, eu vou fazer o boletim de ocorrência. Vera, quando ela abriu aquele Orkut, eu não acreditei. Aquele homem estava falando com outra mulher, estava enganando outra mulher, estava dando golpe outra mulher. Esse homem tinha caso com outra mulher, esse homem já tinha roubado outra mulher, esse homem já tinha feito. Só que quando eu vi aquilo, que eu fiquei assim, ela olhou para mim e falou assim: você pode até ir na delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Só que o meu irmão é envolvido com bandido lá em Campo Limpo, em São Paulo. Vera, meu chão abriu. Eu falei: meu Deus, que idade tinha essa menina? Ela tinha 21, 22 anos. Meu Deus, uma família de bandidos. De bandidos. Estelionatários. Estelionatários. Vera, meu chão abriu. Eu falei: e agora? Eu tenho minha filha mais nova, tenho a outra. Como que eu vou pôr elas em risco? Foi eu a errada. Aí caiu tudo em cima de mim. Aí o mundo caiu, né? Tua vida acabou. Aí falei assim: eu vou embora. Vera, eu saí fugida da casa. Eu tive que pegar um caminhão. Eu larguei tudo para trás. Eu larguei a maioria das minhas coisas, eu larguei tudo para trás. Porque aí eu já estava morando de aluguel. Aí eu tinha... O aluguel no teu nome. Tudo no meu nome. Vera, não tinha nada no nome dele. Nada, nada. Nessa altura eu tinha um carro financiado e era o carro, porque ele não gostava de andar com qualquer carro, tá? Porque na época eu tinha um Palio zerinho. Um Palio zerinho. Ele falou: eu não gosto de Palio, porque Palio é muito pequeno.
E a gente merece, era sempre assim, a gente merece coisa melhor. Olha, você vai viver comigo o melhor. E aí lá eu fui lá e na época, 17 anos atrás, eu financiei um Clio sedã. Nossa, coisa mais linda. Zero bala, sabe? Era seminovo, mas era. E na imobiliária, naquela época, Vera, eu fiquei devendo 11 mil reais na imobiliária. Meu Deus do céu. Não tinha como pagar. Eu não tinha para onde tirar esse dinheiro. Ele continuou morando na casa. Ele falou, sai você. Aí eu peguei minhas coisas, saí e ele ficou. E não tinha como rescindir o contrato? Fui lá, falei, olha, eu estou saindo da casa e ele que está ficando. Aí ela falou, mas a responsabilidade é tua, não é dele. Então, se ele ficar, o aluguel está correndo do mesmo jeito. Enfim, Vera, foi um tempo de tanto sofrimento por causa do quê? De acreditar num homem, de achar que você achou o príncipe encantado. Porque ele, todo mundo pensa isso. Porque Todos nós pensamos isso. Ele me prometeu 1000 coisas. Lógico. Ele tinha lábia. Ele tinha. Esse é o risco. Esse é o risco das mulheres que saem de um relacionamento, não se curam e caem no outro. Pior ainda. Né? Porque o marido ainda construiu coisas com você. Esse só mudou tudo. Ele, na verdade, me deixou assim, sem nome na cidade. Devendo um cartão de crédito, que era uma fortuna. Meu Deus. Devendo na imobiliária, que era 11 mil reais há 17 anos atrás, era dinheiro. E a vergonha, né? E muita vergonha. A vergonha de todo mundo. Porque, na verdade, todo mundo achava o quê? Ela aproveitou, e agora, porque ele, antes de ir embora, ele ligou para os nossos amigos dizendo assim, olha, ela me abandonou. Olha, assim. Entendeu? E todo mundo falava assim, nossa, mas ele te tratava tão bem, nossa, mas ele era tão legal, porque ele sempre foi legal. Ele foi sempre bacana. Aí compramos, Vera, todos os equipamentos para aquele homem montar a fábrica dele, porque ele fazia camisa polo, né? Então a gente comprou tudo. Então, tudo que você pensar, a gente montou de uma empresa. E quando ele foi embora, ele ficou com tudo, porque ele levou tudo embora. Ele disse, é meu. É meu. E tu não tinha força para brigar na justiça com isso? A gente eu tinha medo. Eu tinha medo. Eu sei como é que é. Eu tinha muito medo, velho. Eu tinha muito medo. Sabe, medo dele se vingar nas minhas filhas. Medo de ele se vingar na minha... A minha filha tinha 12 anos. Ela era uma criança. Entendeu? Então, medo de se vingar na outra que tinha 18 anos. Então, foi uma situação muito difícil. E aí, sabe o que eu fiz? Chamei um caminhão, peguei um sobrinho meu e peguei o que eu pude, enfiei dentro do caminhão e fui embora. E falei para ele assim, olha, a imobiliária vai entrar com uma ação para despejar você, porque eu não vou pagar mais o aluguel. Então, ela vai despejar, porque vai chegar uma hora que vai ter a ação de despejo. E aí, ele mudou para outra casa, porque até então as pessoas deram crédito. As pessoas deram crédito para ele, né? Ele chegou a dizer que eu, né, aproveitei dele e depois abandonei ele. Então foi assim um tempo muito, muito difícil, muito difícil. Foi embora, nunca mais eu vi. Graças a Deus. Quis saber e comecei a reconstruir minha vida mais uma vez. Mulher forte, poderosa, isso aí. É isso mesmo, tem que ser assim. É claro que a gente sai cada vez mais fortalecida de cada relação dessa de sofrimento. Sai, Vera. Porque a gente tem força, isso é nosso. A gente tem resiliência, a gente tem força. A gente precisa acreditar que vai dar certo. E Deus no coração, a gente nunca perde a fé. Eu nunca perdi. Eu pedia muito para Deus me ajudar, que eu tivesse força, que eu tivesse coragem, que eu fosse de novo, que eu voltasse a ser decidida, determinada, destemida, como eu sempre fui, porque eu tava uma ameba, ameba. Eu era eu me sinto menor do que cocô de galinha na mão desse homem, na relação com esse homem. E, no entanto, a gente, que nem Fênix, não é minha amiga?
eu renasci. Amiga, eu também. Amiga, nós estamos contribuindo para muitas mulheres nos ouvindo e que possam fazer da nossa conversa, do nosso diálogo, um exemplo de vida, uma referência. Nós estamos a serviço da vida. E nós estamos também para que a nossa conversa, nosso projeto, ele está na Rádio Barreirinha de Portugal e também no nosso YouTube, no canal do YouTube Quero Saber, e no Instagram. E deixa eu te falar, eu tô te convidando para toda semana a gente fazer uma live. A gente tem muito assunto para conversar. Tem muito, velho. Tem muitas toda semana histórias. A gente vai falar sobre esses maridinhos maravilhosos que nós tivemos. E falar da nossa superação. Mostrar que há esperança. Exatamente. Que a gente entra... Eu, por exemplo, hoje, eu não me relaciono mais. Eu tô há 1 ano viúva, 1 ano e 1 mês viúva. Eu sei que eu não tô curada. Eu sei que eu tenho carência afetiva. Verdade. Então, o que eu tenho que fazer? Ter muito cuidado, porque é um processo. É que nem alcoolista e toxicômano. Sim. Você não cura, você fica em abstinência, né? Você tem que ter cuidado. Quem é essa pessoa que chegou até perto de mim? O que está pensando? O que está querendo? E ficar prescrutando, ficar observando. Se chegou com muito amor, se chegou muito profundo, muito intenso, e já quer viver junto, e já é o amor da tua vida, desconfia. Esse cara não tem onde cair morto, não tem emprego, não... E aí ele quer sombra e água fresca. E você quer amor, você quer carinho. E aí ele quer o sombra e água fresca. Então isso não combina, isso não fecha, só quer aproveitar. Então, diante disso, eu prefiro ficar sozinha e muito, como é que eu vou dizer assim, muito atenta. Sei que Deus vai me trazer alguma pessoa. Só que eu quero ficar atenta, ficar assim, sem pressa. Sem acreditar que o príncipe encantado chegou. Ó, na verdade, esquece príncipe encantado. Existe. Não existe. O homem. O homem de verdade. O homem de verdade. Entendeu? Né? Queira um homem que seja normal. Exatamente. E não aquele que quer mostrar o que realmente não é. E é só uma máscara. Porque a hora que a máscara cair, o sofrimento tem uma coisa, Denise. Hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu sei a mulher que eu sou, como você também sabe. Hoje nós sabemos o nosso valor. Hoje nós dizemos assim, nós somos mulheres de verdade. Ninguém agora chega e me leva na conversa. Não. Agora não. Então, assim, agora... babaca não tem vez. Não, agora, meu filho, para poder parar, para pelo menos ouvir, né? Eu tenho que na verdade, analisar muito. Com certeza. Quando eu conheci meu marido, não foi assim, não. Sabe? Eu já fui logo dando as cartas. Falar, ó, eu não suporto isso. Esse negócio de meu bem, meu benzinho, e tudo é bom, aí você concorda com tudo, isso não existe. Exatamente. Porque eu tenho o meu gosto, você tem o seu. Então, vamos ser sinceros para que a gente amanhã não se machuque. Botar as cartas à mesa e construir uma relação de verdade. Falei, já passei da idade de príncipe encantado. Eu quero um homem de verdade. Eu quero um homem de carne e osso. Não quero nada que seja encantado, porque o encantamento vai embora e fica desilusão. Não quero, não. Aí então, o príncipe desaparece e aparece o sapo. É o contrário, né? O príncipe vira sapo. Denise, muito obrigada, querida amada, por essa conversa tão maravilhosa, tá? É um prazer. De ouro. Sempre um prazer. É sempre um prazer, velho. Vamos marcar na próxima terça, se for possível para você? Qual horário? A hora que você puder. Tá. Depois você passa para mim o horário. Depois a gente passa isso. Porque nós estamos quase encerrando. Gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para nossas ouvintes, nossas seguidoras. Eu tô aqui no sol, porque eu tô num lugar lindo. Lugar maravilhoso. Eu tô vendo. Olha que lugar lindo. Eu tô em Caconde. Aonde? Caconde. Onde é que fica isso? Fica no interior de São Paulo, ó, numa pousada maravilhosa. Que delícia. Você foi para passeio ou para trabalho? Não, vim
passear um pouco, vim ficar uns 4 dias aqui de folga com meu maridão. Só namorando, né? Só namorando e passeando. Isso é maravilhoso, todo direito Chega que esse tem. tempo na vida de todo mundo. A mensagem que eu quero dizer é assim: não desista de saber que um dia a felicidade vai chegar sim. E tudo que a gente passa é um propósito de Deus para a cura de outras mulheres. Então, olha sempre para Deus e peça força para Ele. Não se submeta e não tente se moldar aonde você não se encaixa, por amor, né? Ou para satisfazer um capricho de alguém que ele quer apenas contemplar o teu sofrimento. Então, assim, a felicidade existe sim, existe. Nós só precisamos ter cautela a procurar essa felicidade. Não se entregar para pessoas que prometem demais. Exatamente. Prometem são demais. perfeitos demais. São perfeitos demais. Existe relacionamento saudável. Perfeito não existe. Saudável, sim. Verdade. Cada um se respeitando. Eu respeito o espaço do meu marido, ele respeita o meu, e nós conseguimos entrar num consenso, tá? Ninguém é obrigado a nada, e nem a submeter. Peço que essas mulheres, acredite sim, elas podem ser felizes, elas têm uma identidade, e se elas ter fé, porque o que move é a fé. Acredite, Deus tem algo melhor para cada uma de nós, porque somos filhas de Deus. E não viemos ao mundo para sofrer, né, Helena? Não. A gente veio para ser feliz, né? Não é esse o propósito de Deus. E se tiver que ficar sozinha, fica. Antes só do que mal acompanhada. Se ame. Sozinhas conosco, com a gente mesma. É tão gostosa a nossa companhia. Ame, seja a sua companhia. Auto-amor. O auto-amor é a cura de tudo. Porque se a gente tem auto-amor como nós temos hoje, que a gente construiu isso, nós reconstruímos a nossa dignidade, reconstituímos a nossa identidade. Ninguém mais nos faz de boba, ninguém mais nos leva na conversa. Primeiro nós temos que descobrir a nossa identidade, porque a mulher perde. Entendeu? Ela perde a sua singularidade, ela perde a sua identidade, e quando ela consegue pegar de volta, ela vai saber... Ninguém mais tira. Ninguém. Por isso é importante passar por essas experiências, porque a gente sai mais forte, a gente sai fortalecida. Agora, fala uma coisa pra mim. Se alguém, né, eu sei que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo, não penda pelo lado da depressão e nem da ansiedade. Não penda para esse lado. Procure motivações para que você continue. Procure motivações e vá atrás do teu sonho. Eu tô indo, entendeu? Não paro, não. Vai atrás. Sabe, hoje nós estamos num mundo de oportunidades. A internet dá oportunidade, o Instagram dá oportunidade. Só que assim, cuidado. Mas vai atrás. Não se dobre. Não se dobre na situação, não. Se levante, renasça. Né? Renasça quantas vezes for necessário. E outra questão também, que nos procure no privado. Procure você no privado, me procure no privado. Pode me procurar. Pra gente poder conversar, pra gente poder encaminhar, pra gente poder dar um acolhimento. Sim, nós temos essa proposta também, né, Denise? Se precisar, eu estou à disposição para ajudar, para dar uma direção. A Vera, eu me coloco também. Porque eu tenho ajudado, tenho trabalhado com muitas mulheres. Eu trabalho com muitas mulheres. Deixa eu te falar, nós temos que encerrar agora, porque é 1 hora de live, tá? E eu tô muito feliz com a nossa conversa. Você é maravilhosa. E essas você é linda. Você é um amor, querida. Beijo, amada. Deus abençoe, até a próxima semana. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau. Amém. Tchau.